Boa, bem-vinda em nome de Jesus. Graças a Deus, finalizando mais uma semana. Não sei se a tua semana foi difícil, mas a minha foi. Mas Deus tem dado graça. Às vezes a gente fica, desesperado um pouco, nervoso, quer resolver as coisas assim no nosso tempo. E Deus, na verdade, sempre ele tem o tempo dele, ele faz as coisas da maneira dele, porque ele sabe de tudo. Eu sei de agora, aqui, agora estou com vocês, mas é amanhã, né? E depois que eu sair daqui, eu não sei, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe da nossa vida, do nosso futuro. Só que nós não podemos esquecer que as nossas escolhas têm um peso aí, assim, fundamental, né, no futuro. Então nós precisamos sempre escolher viver conforme a palavra de Deus tem nos ensinado. Mas acima de tudo isso é muito bom estar com você. E estamos aqui para orar, para ouvir uma palavra, porque assim, eu vou compartilhar esta palavra com você, mas eu vou ouvir, né? Eu também preciso desta palavra. Eu não sei como foi a tua semana, mas se foi difícil, você tá aqui, não tá? Tá vendo aí a ministração, mesmo que você vai ver lá no YouTube depois, ou até mesmo na página do Face, mas graças a Deus, né? Então você tá firme, você tá de pé, você pode aí ter derramado algumas lágrimas nesta semana, mas Deus, ele sempre e continua e vai continuar nos sustentando, a despeito de qualquer situação. Eu sempre repito isso porque a vida é uma luta diária. A nossa vida é uma luta diária, com momentos difíceis, outros momentos não tão difíceis, outros momentos melhores, mas ele está presente em todos os momentos. Então é muito bom estarmos aqui nessa sexta-feira e nós vamos começar, como sempre, orando, agradecendo a Deus. Agradeça. Agradeça pela sua família, agradeça pela tua vida, agradeça mesmo que você esteja aí passando pelo vale da sombra da morte. E aí você pode perguntar, puxa, como é que eu vou agradecer se eu não estou bem? Se eu estou num momento difícil? Você está, mas você não vai ficar. Amém? É essa a grande diferença. Eu posso estar passando uma luta, eu posso ter passado uma semana difícil, eu posso estar passando por um período de enfermidade, ou alguém da minha família está passando por um período de enfermidade, ou estou com alguns problemas na minha família, diversas coisas. Mas tudo isso eu estou passando, eu não vou ficar. Isso não é de Deus para minha vida, isso não vai permanecer. Não é que Deus permite porque ele tem um propósito, mas não é para a minha morte, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar. Coloca teu pensamento no altar de Deus, coloca teu pensamento em Deus. Se você está aí sem energia, fala com Deus. Se você precisa de uma mudança na tua vida, se você tem vivido de uma maneira que você não está feliz, está difícil demais, você quer algo novo na tua vida, ore a Deus, abra teu coração, fale com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma semana, finalizando, de muito trabalho, de muitos desafios, mas o Senhor me sustentou até aqui e eu sei que o Senhor sustentou a cada um e tem nos sustentado. Não faltou o alimento, não faltou a coberta, o agasalho, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, guardou a nossa casa, a nossa família, o Senhor tem nos guardado em um mundo tão violento, coisas absurdas que nós temos visto e ouvido, mas o Senhor tem nos guardado, meu Deus, e eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esta palavra que o Senhor tocou no meu coração quando eu estava no metrô, indo para a fisioterapia. O Senhor falou comigo através dessa palavra.
E que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, até muito mais, o Senhor possa falar com cada um. Que cada um seja renovado, seja revigorado no espírito, se alegre, aquele que está abatido, aquele que está triste, cansado, desolado, aquele que tem pensado em jogar a toalha, em desistir, em desacreditar de tudo. Meu Deus, em nome de Jesus. A tua palavra é a única que pode renovar as nossas forças. Ela renova. Ela nos levanta. Por isso hoje, meu Pai, abençoa cada vida. Aquele que chorou, aquele que está triste, aquele que está precisando de um consolo, de um alívio. Em nome de Jesus, Pai. Visita essa vida agora. Abençoa essa vida agora. Abençoa a casa dessa pessoa, Pai. Passa do sangue de Jesus na vida de cada um de nós, na vida de cada um que está ouvindo, nas suas casas, na sua casa, na sua família, nos filhos, no casamento, casamentos que estão se desfazendo. Tem misericórdia, meu Deus. Visita, Pai. Tira todo orgulho, meu Deus. Move os corações, Senhor. Eu peço misericórdia, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa nosso país. Abençoa, Senhor, o nosso presidente, a sua família, todos que governam com ele. Abençoa, Senhor, as eleições. Deus, tem misericórdia deste país. Guarda a nossa nação de todo o mal, Senhor. Eu te peço, Pai. Nos proteja, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, mas pedimos misericórdia pelo nosso país, Senhor. Pela economia, a saúde da nação, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós oramos, te agradecemos, entregamos esse tempo no teu altar. Que tudo que eu falar aqui não seja de mim mesma, porque eu não tenho nada para dar. Eu preciso de ti, do teu Espírito, assim como cada um precisa, Senhor. Mas eu estou aqui para ser um instrumento de vida, meu Deus. Coloca teu anjo aqui do meu lado. Coloca teu anjo do lado de cada um, na casa de cada um, Senhor. Derrama do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Atos, capítulo 3, fala da cura de um coxo. Uma pessoa, né, que não podia se movimentar, né? E com problemas na perna. E é um texto pequeno, mas é um texto maravilhoso da palavra de Deus. E anote os versículos, sabe? Preste atenção. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias, esse homem era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles, Pedro e João, olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus.
quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Oh, aleluias! Que palavra! A cura de um coxo. Então a palavra, ela vai colocando e ela vai assim esclarecendo pontos importantes para nós. Às vezes a gente lê a palavra, um texto da Bíblia e aí você percebe uma coisa. Aí quando você vai ler de novo, aí outra coisa você percebe que não tinha percebido na primeira leitura ou nas outras leituras. E assim vai. E hoje, alguns pontos importantes me chamaram muita atenção nesse texto. E eu quero, assim, compartilhar, dividir com você. Em primeiro lugar, era a condição dele. A condição daquele homem. A palavra de Deus diz que ele era um homem com um problema de saúde muito grave. Ele era coxo, então ele não andava. Ele era levado todos os dias para um determinado lugar, a porta formosa, que era uma porta lá do templo, e alguns estudiosos falam que essa porta era importante porque ela tinha muita movimentação. Então, assim, a gente percebe que justamente ele ia para aquela porta, porque muitas pessoas passavam por lá para entrar no templo e tudo mais. Era uma porta importante do templo. E ele era colocado lá. Se você ler no capítulo 4, se você continuar lendo o texto, e você for lá em Atos 4, 22, nós vamos descobrir a idade dele. Porque no texto fala que ele era coxo de nascença. Então, ele nasceu assim, né? A única condição de vida que ele teve, que ele enxergou, era aquela. Não havia outra. Em Atos 4, 22, diz assim: o homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Então, ele tinha mais de 40 anos. Então, assim, todos esses anos vivendo essa condição, dependendo da família, dependendo das pessoas que davam dinheiro lá, né? Que passavam e davam dinheiro. Ele não entrava no templo. Você percebe que ele ficava na porta. Então, assim, talvez ele se sentisse indigno, porque naquela época uma doença como essa, ou quase todo tipo de doença, as pessoas acreditavam que era uma maldição, que era a mão de Deus, que eram pessoas amaldiçoadas e tudo mais. E hoje nós sabemos que não é assim. Então, assim, ele era coxo desde do nascimento, uma pessoa extremamente limitada, dependente das outras. Ele precisava que alguém levasse ele todos os dias lá e o colocasse lá, né? Para ele conseguir as esmolas e para ele sobreviver. Então, assim, essa condição humana, com certeza, né, afetou de uma maneira assim muito grande a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Ele nunca conheceu outro tipo de condição de vida, de condição humana para ele. Ele nunca teve outro tipo de experiência. Então aquilo para ele era a verdade dele. Então, com certeza, talvez ele pensasse que ele tinha sonhos, não tenha dúvida. Todos têm sonhos. Né? Você tem sonho de uma cura, você tem sonho de uma casa, você tem sonho de um casamento, você tem sonho de um ministério, você tem sonho de um trabalho. Não sei. Com certeza ele tinha um sonho. Ou talvez ele tivesse mais de um sonho, não sei. Mas essa era a condição dele. E quando Pedro e João se aproximou, Pedro e João, era tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde, eles foram para o templo para orar. E eles tinham que passar, né? Eles iam entrar por aquela porta, então eles tinham que passar por lá. E aí, quando eles passaram por lá,
o coxo viu eles e pediu uma esmola. Sabe, o que a esmola significa? É algo que iria suprir ele momentaneamente. Não era algo que ia mudar a vida dele. Você já deve ter visto pessoas pedindo, ou você com certeza já deve ter ajudado e tudo mais. Aquilo não resolve. A esmola não resolve. Mas era a única coisa que ele enxergava. Era a única coisa que ele achava que tinha direito. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus como se estivéssemos pedindo uma esmola. Sabe? Coisas que vão resolver problemas momentâneos. Deixamos de exercitar uma fé, porque a palavra de Deus fala que o nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus, ela tem milhares de escrituras falando de um Deus que abre portas, de um Deus que transforma, de um Deus que cura. E aí, Satanás, ele vem e fala, mas não curou fulano. Mas não está curando ciclano. Mas eu não posso deixar de exercitar a minha fé. E se for propósito de Deus, se Deus se agradar de mim, Ele vai fazer. Não porque eu mereça, mas porque eu estou debaixo desse amor. Tem um versículo da Bíblia, eu sempre leio ele porque eu amo esse versículo. 1 Coríntios 2:9. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, nem jamais penetrou, entrou, ou alguém pensou que podia acontecer, foi isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então assim, o texto fala o que ninguém viu, o que ninguém ouviu, o que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que palavra! Que escritura! Ela me dá forças para eu pedir o impossível. Para eu começar a achar que Deus tem mais para a minha vida. Deus tinha mais para aquele coxo. A gente nem sabe o nome dele. A gente sabe que ele tinha mais de 40 anos, que ele nasceu daquele jeito e que todo dia alguém colocava ele lá na porta do templo para ele pedir esmola. Não sei se ele tinha família, assim, esposa, não sei, né? Não fala. Mas era uma pessoa extremamente dependente. Ele era uma pessoa dependente. Hoje, uma pessoa com limitação, ela consegue fazer várias coisas da nossa, né? Tem várias maneiras e tudo mais. Mas naquela época não tinha. Naquela época não tinha. Então, ele era uma pessoa, tanto que ele precisava que alguém levasse ele até aquele lugar. E quando ele viu Pedro e João, me dá uma esmola, que era aquilo que ele achava que ele só tinha direito daquilo. Queridos, você tem direito a mais. Nós temos, porque está na palavra de Deus. Deus não nos salvou para viver uma vida de sofrimento. Não, em nome de Jesus Cristo. Deus não nos salvou para vivermos uma vida de preocupações, perder a paz, chorar aí pelos cantos, ficar nervoso, nervosa, sabe? Perder a alegria de viver, não sorrir, não ter vontade de fazer um passeio. Não, porque eu tô com este problema. Entrega para Deus e pede para Deus o que você precisa. Não uma esmola. Não para resolver algo momentâneo. Porque quando ele pediu para Pedro, era para resolver algo momentâneo. Então, com aquela esmola, com certeza ele ia comprar, né? Talvez um pão. Mas aquilo não ia resolver, porque depois que comesse o pão, e depois de algumas horas, ele ia estar com fome de novo. Não ia resolver o problema. E Deus falou assim no meu coração. Deus, ele não é um Deus de paliativos. Sabe quando o médico fala assim, isso aqui é um paliativo. Ou seja, não vai curar, não vai resolver.
vai aí melhorar um pouco, mas não vai resolver. Deus não é Deus de paliativos. Deus não é Deus de esmola, né? Deus não é Deus de sabe? Não vou te dar isso, não, você não merece isso, não, você tem que passar. Não, Deus não é assim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então a gente precisa se achegar a Deus, mudar esse coração. Aquele homem, talvez ele era só aquilo que ele enxergava. Por todos os anos que ele viveu. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos enxergando. Porque quando ele pediu, olha aqui no versículo 4, nós estamos lendo Atos capítulo 3, agora vamos ler o versículo 4. Quando ele pediu a esmola, João e Pedro olhou firmemente para ele, encarou ele. Se ele era um coxo, ele estava deitado, sentado, então abaixaram lá o rosto e olharam firmemente nos olhos daquele homem. E aí, o que eles falaram? Olhe para nós. Outra coisa que me chamou a atenção. Olhe para nós. Sabe, nós precisamos olhar para Deus. Porque, igual aquele coxo, nós estamos olhando o problema, a dificuldade, a luta, o processo que não se resolve, a doença que não recebe cura, né? O Brasil com essa economia. E aí, a lista é enorme, né? O sentimento que não se resolve, a oração que você ainda não viu manifesta, né? A resposta dela. Então, os discípulos, eles falaram assim, olhe para nós. Porque com certeza pediu a esmola baixando a cabeça. E quantas vezes nós estamos orando assim para Deus? A gente nem olha, nem levanta o nosso rosto para Deus. Sabe, eu não estou aqui dizendo que Deus tem que fazer tudo na tua vida, que Deus vai resolver tudo. Não é isso que eu estou falando. Ele pode, viu? Ele pode resolver tudo num piscar de olhos. Ele pode curar qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Só que não se esqueça que ele tem os planos dele na nossa vida. Mas ele requer de nós fé, atitude. E ele permite a gente passar por situações para realmente enxergar e ver o que está no nosso coração. Igual lá com o povo do deserto. Então Deus quer ver o que está dentro. Porque é na hora da luta, é na hora da dificuldade, é na hora da enfermidade, é no momento que você vê alguém que está indo para um caminho, que você está preocupado, que você está orando, é na hora do problema no trabalho, é na hora do problema ministerial, na família, sentimental, financeiro. É nessa hora, nesses momentos que a nossa fé é testada. Que aí nós vamos demonstrar para Deus se cremos ou não cremos, se confiamos ou não confiamos. Mas João e Pedro falaram, olha para nós, levanta a tua cabeça. Então nós estamos num tempo de olhar. Sabe, enquanto a gente fica só olhando para as situações, a gente fica limitado, a gente deixa de crer. Olhe para Deus, levanta a tua cabeça e faz a tua oração com fé. Não seja um cristão com um coração amargo, sabe, magoado com Deus, com a vida, não. Você está debaixo de promessas. As promessas de Deus nunca vão deixar de se cumprir, nunca. Lembra de Abraão? Foi passando os anos, aí veio não, você vai ter o seu filho. Aí chegou um momento lá que, sabe, ele estava tão amargurado que o anjo do Senhor, ele falou, mas como que eu vou, vai ser tudo isso, as estrelas e toda essa multidão vai ser na minha descendência, se quem vai herdar tudo aqui é meu servo Eleazar.
E o anjo do Senhor falou, não, sai da tenda aqui, conta as estrelas. Vê se você consegue contar. Assim vai ser a tua herança. Assim vai ser aquele que vai sair de você. A tua posteridade. Não vai ter como contar. Mas naquele momento, como é que estava o coração de Abraão? Só olhando para ele. Só de cabeça baixa. E o que o anjo falou? Olha para o céu. Vai contar as estrelas. Maravilhoso. Vai contar as estrelas. Sabe, nós estamos olhando muito para o problema, para a situação, para as nossas lágrimas, para as dificuldades, para os momentos difíceis. Sim, eu sempre falo aqui, nós temos momentos difíceis e vamos sempre ter, até a volta de Cristo. Sabe quando é que você vai descansar? É lá no céu. Lá você não vai ter. Lá a palavra de Deus diz em Apocalipse que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Oh, meu Deus, que coisa linda. Lá ele vai tirar todo o peso. Lá não haverá doenças. Né? Então, assim, lá é a nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Então está faltando você erguer a tua cabeça e olhar para o Senhor, assim como Pedro falou para aquele mendigo, levanta, olha para nós, olha para nós. E aí, o que realmente ele precisava? O que ele precisava? Ele pediu uma esmola, mas o que ele precisava? Eu acabei de falar aqui, Deus não é um Deus de paliativos. Deus é um Deus de dar coisas que vai melhorar a nossa vida. Não. Deus é um Deus de resolução. Deus é um Deus de resolver a situação. E quando Deus resolve, é algo extraordinário. É algo extraordinário. Porque Deus, ele nunca faz pouco. Deus, ele é um Deus de abundância. A palavra dele fala sobre isso o tempo todo. Deus não é um Deus de conta-gotas. Sabe quando é que a gente recebe conta-gotas? Quando a gente só crê e só pede isso. Quando a gente só está buscando paliativos na nossa vida. Sabe? Para resolver aquela dor naquele momento. Ou que nem ele. Ele queria uma moeda de Pedro, de João, para ir talvez comprar um pão e matar a fome daquele momento. Mas e depois? E depois de umas horas? E o dia seguinte? Lá estaria ele de novo, Deus não tinha isso para ele. Então Pedro falou assim, olha para nós. E olha a resposta de Pedro, porque ele queria o dinheiro. Não tenho dinheiro nenhum. Talvez quando ele ouviu essa primeira frase, né? Não tenho dinheiro nenhum. Talvez veio um abatimento nele, uma tristeza, ou sei lá o quê. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E olha, é tremendo porque a palavra de Deus diz que Pedro estendeu a mão, pegou ele pela mão, ele se firmou, fortaleceu os tornozelos. Lembre-se, um homem que nunca andou, um homem que tinha mais de 40 anos, um homem que era carregado até aquele portão para pedir esmola. Dependente. Um homem que nunca viveu outro tipo de experiência na sua vida. Aquilo era a verdade dele. E às vezes nós tomamos algumas situações na nossa vida como uma verdade. Não existe verdades que Deus não possa transformar. Porque muitas vezes não é uma verdade. É algo que Satanás colocou na nossa cabeça. É algo que a vida, talvez que você viveu, a tua infância, ou que você está vivendo, uma condição, e você está achando que é assim, que tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Quem disse que aquele homem ia morrer daquele jeito? Quem disse? Deus que não foi. Deus que não foi.
Então, ele se levantou, as pernas se fortificaram, e a Bíblia fala que ele entrou no templo andando, pulando e agradecendo a Deus. Aquele que tinha passado mais de 40 anos mendigando, naquela condição de vida. Então a pergunta que eu quero aqui fazer para você, que eu fiz para mim, é o que realmente nós precisamos. Porque se quando Pedro, ele pediu a esmola para Pedro e para João, você perguntasse isso para ele ia falar, eu preciso de uma esmola, eu preciso de um dinheiro para comprar um pão ou para levar um pão para minha casa. Mas, se você fosse talvez ao fundo, talvez não, com certeza, ele deveria ter um sonho dentro dele, de ser como as outras pessoas, de poder andar, de poder trabalhar, de poder sustentar a família dele e não depender de ninguém, de poder entrar no templo. Porque a palavra diz que ele ficava na porta. Com certeza ele não entrava no templo. Talvez tivesse vergonha. Talvez a condição dele, não sei. Talvez você se sentia indigno de entrar no templo por ter aquela condição física. E a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo pulando e agradecendo a Deus. Olha, assim, eu leio isso e eu falo assim, meu Deus, que mudança total na vida de uma pessoa. E é isso que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo muda a nossa vida, o rumo da nossa vida. Então, assim, não deixe de erguer teus olhos, a tua cabeça e olhar para Deus, e abrir o teu coração e falar do que realmente você quer. Não tenha vergonha, não se envergonhe, não ache que você não é merecedor. Deus é o nosso Pai. Muitas vezes as pessoas se relacionam com Deus não como Pai. Ele é o nosso Pai. E a palavra de Deus diz que Ele ouve a nossa oração, se nós nos agradarmos dEle, se Ele estiver no nosso coração. Se nós o buscarmos de corpo, alma e espírito, nada ele vai nos negar. Nada. A palavra em Jeremias 29:11 fala assim, olha. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor falando. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um futuro cheio de esperança. Então, só tem esperança quem acredita. Você tem que se encher de esperança hoje. Porque sem esperança é impossível viver. É impossível viver. Então, assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho para você um paliativo. Mas o que eu tenho eu dou. Levanta, anda. Sai dessa condição. A tua vida vai ser outra a partir de hoje. Para pensar como a vida dele mudou. E foi tão maravilhoso que ele entrou no templo louvando. E olha no versículo 10. Quando perceberam, todas aquelas pessoas que estavam cansadas de passar por lá. Né? Pessoas que passavam todo dia e viam aquele homem lá. Por anos, por anos, por anos, por anos e por anos. Então, quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Sabe, quando a gente recebe essa grandeza que Deus tem para nós, todo mundo vai enxergar. Não teve um que não viu que ele era aquele homem e que agora ele estava andando, pulando dentro do templo, louvando a Deus. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem uma condição para nós. E sabe quando eu falo isso? Muitas pessoas vão com a cabeça para o lado financeiro. Olha, querido,
de todas as áreas da nossa vida. Sim, finanças é importante. Sim, nós precisamos de dinheiro. Sim. Mas se a gente colocar aí nos itens, ela é a última. Ela vai lá para baixo. Porque se você não tem saúde, não adianta ter dinheiro. Não adianta. Você pode... Tem pessoas que a gente fica sabendo que vão se tratar nos melhores hospitais. Mas se elas não têm Deus para fazer uma obra, não adianta. Não adianta você ter uma casa maravilhosa se você não tem paz. Não adianta você ter uma beleza, nossa, se você não se ama. Se você não tem o amor de Deus na tua vida. Não adianta você ter um emprego dos sonhos. Se você não tem Deus, aquilo não te realiza. Porque nada realiza, nada preenche, a não ser Deus. Todas essas coisas que eu falei são boas. Sim, são boas. Mas elas não preenchem. Não preenchem. Se você já passou por um período de enfermidade, você sabe disso. Porque quando a gente fica doente, e a gente tem dor, e a gente vai em médico, e a gente toma remédio, e é isso e é aquilo, só Deus. A hora que você está lá naquela situação, só Deus na tua vida. E assim em todas as outras áreas. Então, quando Pedro fala, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, ele deu o melhor. Ele deu o essencial. Ele deu, na verdade, tudo que estava faltando. Em nome de Jesus. Você precisa começar a levantar teus olhos. Você precisa abrir teu coração. Sabe? Às vezes a gente pede assim, Senhor, faz isso aqui. Que é o paliativo. E tem todo o restante. E aí acho que Deus olha aquilo e fala, meu Deus do céu, só isso que ele está pedindo. Eu tenho tudo o resto. Eu tenho tudo mais, eu tenho ele pulando, entrando no templo, andando, cuidando da família dele, tendo o emprego dele, nunca mais sendo carregado, nunca mais sendo humilhado, nunca mais se sentindo pequeno, nunca mais se sentindo como se ninguém o amasse. É isso que eu tenho para ele, uma total transformação. E é isso que Deus tem para a minha vida, e é isso que Deus tem para a tua vida. Então, sabe... O que nós estamos esperando de Deus? Não deixe os olhos da incredulidade te roubar. Não deixa. Não deixa tudo aquilo que você viveu até hoje, colocar limites aí e colocar limites no poder de Deus. Deus, ele é ilimitado. Deus, ele não tem limite. Lá em Lucas 1:37, se eu não me engano, fala, pois para Deus não haverá impossíveis. Não existe impossíveis. Então, a palavra de hoje é, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Cura na tua alma, cura no espírito, cura no físico, cura na família, reconstrução, libertação, paz no teu coração. Alívio. Porque neste mundo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos de alívio e também precisamos dar alívio, em nome de Jesus Cristo. Amém? E no versículo 25, diz assim, olha, do capítulo 3 de Atos, as promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Sabe por que o diabo quer que você continue olhando para baixo? Sabe por que o diabo quer que você continue a só pedir um paliativo? Porque ele quer impedir isso aqui, ó. Nós fomos chamados e somos instrumentos de Deus para abençoar todas as nações. A começar da tua casa, da rua que você mora, do prédio que você mora, do teu trabalho, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Sabe,
Agradeça a tua vida, agradeça a tua família, abra teus olhos, erga, faça uma oração diferente. Sabe? Faça uma oração diferente. Faça uma oração de muita fé hoje. Se posicione. Deus, ele responde fé. Não se esqueça disso. Deus responde fé. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei o que é que você está precisando de Deus. Mas eu tenho certeza que você não está precisando de uma esmola. E nem Deus tem isso para a tua vida. Deus tem para você levantar, andar e entrar no templo saltando e glorificando a Deus e deixando todo mundo de boca aberta. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, o que seria de mim, de nós, sem a tua palavra? O que seria, meu Deus? Porque a tua palavra, ela abre os nossos olhos. Ela nos faz enxergar o que a gente não está enxergando. Sim, talvez por causa do momento, da situação de dificuldade. Porque eu sei que muitas vezes é difícil manter a fé nos momentos de luta. Eu sei disso, Pai, porque eu passo por isso. Quando a gente fica doente, ou quando a gente tem um problema no trabalho, ou um problema na família, um problema emocional, físico, eu não sei. É difícil manter a fé. A gente até fala com a boca, mas lá dentro parece que está fervendo, lá dentro parece que alguma coisa está dando um nó dentro da gente, e aí a gente tem vontade de chorar, e muitas vezes a gente nem consegue chorar. Porque quando eu penso naquele homem, quantas vezes talvez que ele tenha chorado mesmo. Mas aquela era a realidade que ele conhecia até ele se encontrar com um homem de Deus. Até ele ter um encontro com alguém que disse para ele, levanta, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos, tira o olhar dessa doença, tira o olhar dessa situação, tira o olhar dessa angústia, dessa mágoa, libera perdão. Para de ficar pensando tantas coisas como poderiam ser, como poderia ter sido. Olha, esquece o que poderia ter sido. O que importa é agora. O agora determina o meu amanhã. E se hoje eu buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, o meu hoje, o meu amanhã serão transformados. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão lutando contra enfermidades, o seu Vanderlei, Dona Luísa, Irmã Luísa. Senhor, tantas pessoas passando por períodos de enfermidade. Pessoas, Senhor, passando por problemas no trabalho. Um desgaste tão grande que dá vontade de largar tudo. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão passando problemas na família, estão magoados, estão chateados. Em nome de Jesus, Pai, eu peço misericórdia. O Senhor é um Deus de reconstrução. O Senhor é um Deus que tem pensamentos de bem ao nosso respeito. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Não é coisa pequena. É realmente se levantar depois de 40 anos, ficar em pé sozinho e entrar no templo saltando, cantando e glorificando a Deus. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para a minha vida, para a minha família, é isso que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Senhor, tira a incredulidade, não deixa que a gente pare no meio do caminho, não deixa que a gente olhe para trás, que a gente retroceda, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós e eu creio na tua palavra. Renova as forças, a alegria, o ânimo de cada um. Sabe, que cada um amanhã, Senhor, que durma em paz, que amanhã abra as janelas. Sabe, que limpe a casa se precisa, que ponha flores, sabe, que faça uma comida maravilhosa, que saia com a família, que vá à igreja. Em nome de Jesus, que toda tristeza, que todo sentimento que está amarrando, que está fazendo olhar para baixo,
Está desfeito e quebrado agora na nossa vida e na nossa família, no nome de Jesus. Toda sentença, todo mal, toda obra maligna, todo intento do inferno contra as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos amados, a tua igreja na face da terra, nos guarda e nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Passa do sangue do Cordeiro sobre nós. Dá-nos um final de semana abençoado, que possamos ir à tua casa, que possamos, Senhor, estar na tua presença, que possamos louvar o teu nome e orar e ler a tua palavra e ser luz e levar alívio a todos que precisam. Eu oro, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Muito feliz de vocês estarem aqui. Olha, se é uma bênção para você, compartilhe em nome de Jesus Cristo. Veja também lá no YouTube. Fale para os teus irmãos, amigos, em nome de Jesus Cristo. É um prazer, é uma alegria sempre estar aqui. Amém? Deus tem um novo recomeço. Em nome de Jesus. Sabe? Joga fora toda essa tristeza. Eu te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe você e a tua família. Se o Senhor assim permitir, sexta-feira que vem, estaremos aqui, né? No nome dele e para a glória dele. Amém. Deus te abençoe.